Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas, pessoal. Lembrando que nós estamos hoje, encerrando a semana de número 17. Hoje é sexta-feira, hoje é nossa aula de número 5. Então, aí no nosso calendário, hoje é a última sexta-feira de junho, hoje é dia 25 de junho de 2021. Aí no seu caderno você pode fazer este registro que está aqui para vocês, Araçatuba, dia 25 de junho de 2021. Hoje é sexta-feira. Língua portuguesa. Atividade do dia. Livro Aprender Sempre, páginas 27 a 29, é o que nós estaremos trabalhando hoje. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler 2 verbetes de curiosidades e aprender mais sobre o que eles trazem. Além disso, vamos analisar alguns textos e nos surpreender com tanta informação curiosa. Então, nossa aula hoje vai ser cheia de curiosidades. Então, se você não registrou ainda, pausa o seu vídeo agora e registre aí no seu caderno as informações. Agora, se você já registrou no seu caderno, pode abrir lá o seu livro Aprender Sempre, nas páginas 27, 28 e 29. Tudo bem? Então, a atividade de hoje, é esta aqui, que está na página, aí na sua página de número, voltar um pouquinho, na página número 27, você vai encontrar aulas 6 e 7. Análise do gênero verbete de curiosidade, né? Do tipo, você sabia que? Então, essa é a página aí do seu livro, pessoal. Então, aqui eu tenho, né, o que nós vamos aprender na aula de hoje, que nós já falamos, e aí começa o que está no seu livro. Aí, na questão número 1, diz assim: você sabia que a Wikipédia mantém uma seção especial mensal chamada Sabia que traz fatos curiosos da história? Vocês sabiam disso? Lá na Wikipédia, que nós já trabalhamos aqui, uma enciclopédia virtual, nós encontramos esta seção, que se chama Sabia que? Então, nós vamos ler na aula de hoje a seção do mês de agosto. Use o marca-texto para destacar o que há em comum em todos os parágrafos do texto. Então, nós vamos marcar com o grifa-texto o que há em comum. Comum é o quê? Parecido em cada um dos parágrafos do texto, certo? Então, é o que nós vamos fazer, já deixei em destaque. Aí no seu livro, durante a leitura, vocês vão destacar o que há em comum, o que há parecido em cada parágrafo do texto, certo? Antes de irmos diretamente ao texto, eu quero mostrar um pouquinho do site Wikipédia para vocês. Vocês já conheciam? Quem não conhecia vai conhecer agora, certo? Então, vamos lá ver um pouquinho mais sobre a nossa enciclopédia virtual. Então, lá na barra de endereços da internet, eu digitei lá wikipedia.org, né? E já fui direcionada a essa página principal. Aqui na página principal, se vocês abrirem aí, é só clicar aqui, página principal. Então, esta é a página de abertura do site Wikipédia. Olha só, começa com esse lembrete de aniversário, né? Que é aniversário da Wikipédia em português. Nós já falamos muito sobre a Wikipédia, nós já falamos sobre as enciclopédias virtuais. Então, hoje eu não vou voltar essas informações, porque nós já conhecemos essas informações. E se caso você quiser saber um pouquinho mais sobre enciclopédias virtuais, enciclopédias digitais, dá uma olhadinha nas nossas aulas anteriores, da sequência didática anterior, que você vai conhecer muita coisa legal, certo? Então, aqui, pessoal, nós estamos no mês de junho. Hoje, né? Nós estamos ainda no mês de junho, 25 de junho. Então, olha aqui, nós temos sempre tem um artigo em destaque, os eventos que aconteceram nesta data. E aí,
aqui, 18 de junho na história. Então, o que que aconteceu no dia 18 de junho? Então, abram aí na sua casa o Wikipédia, né? E dá uma olhadinha aí, vai estar anotada a data, na data desta aula, dia 25 de junho, vai estar anotado aqui, 25 de junho na história. Então, tudo o que aconteceu na história no dia 25 de junho. E aí tem aqui, ó, sabia que, ó, aqui tem, acho que é um trem-bala, Taiwan High Speed Rail, é a ferrovia de alta velocidade de Taiwan. Ah, algumas curiosidades, olha só. Então, aqui nós temos, ó, várias curiosidades. Vocês estão vendo essas palavras que elas estão ou em negrito, mas estão em azul, ó. Todas elas, quando eu clico nelas, elas abrem esta janelinha aqui com mais informações. Essa janelinha aí, ela se chama, essas palavras se chamam hiperlinks, porque quando nós clicamos nelas, nós somos levados ou direcionados a outras páginas ou outros conteúdos, quer dizer, nós vamos saber mais informações, certo? E isso nós vemos em vários sites da internet, tá? Olha só, olha esse aqui, projeto para utilizar gatos em missões de espionagem. Será que isso é verdade, pessoal? Uma agência central de inteligência na década de 1960 fez uma tentativa de utilizar gatos para fazer uma espionagem. Imagine só, ó, aqui está dizendo que eles colocaram um microfone no corpo do gatinho para poder espionar. Quem será que eles queriam espionar, hein? Então, aqui, ó, tem muitas coisas interessantes que vocês podem estar pesquisando aí no site Wikipédia. Tudo bem? Então, agora que vocês já viram um pouquinho do site Wikipédia, já conheceram a seção Sabia Que? Então, agora vocês conseguem pesquisar aí sozinho em casa, vocês conseguem identificar onde está essa seção. Aqui no nosso material, no nosso livro, na página 27, tem aqui, ó, sabia que? Então, eu vou ler para vocês algumas curiosidades que foram retiradas lá da Wikipédia, em uma pesquisa que foi feita, deixa eu ver, se eu não me engano, foi no mês de agosto, isso mesmo, no mês de agosto do ano passado. Ó, aqui eles pesquisaram o seguinte, a atriz Catherine Hepburn venceu 4 das 12 indicações que recebeu ao Oscar, mas jamais compareceu para receber os prêmios. Vocês sabiam disso? Uma pessoa que foi indicada 12 vezes, ganhou 4 vezes e nunca foi buscar os prêmios. Olha só, outra curiosidade. Uma espécie de anfíbio, vamos ver se eu sei falar esse nome. Pyrinomatis bifaciatus consegue mover a sua língua num arco com mais de 200 graus sem mexer a cabeça. Esse sapinho aqui, pessoal, ele consegue, olha só, mover a língua dele em 200 graus, dá quase uma volta completa sem mexer a cabeça. Olha só que legal. Ó, mais uma curiosidade. Até 2009, passar a viver nas ruas era considerado uma contravenção no Brasil? Vocês sabiam que até no ano de 2009 era considerado um crime viver na rua? Que culpa tem essas pessoas, não é verdade? Então, isso é uma curiosidade. Mais uma. A gripe espanhola foi denominada brasileira no Senegal, alemã no Brasil, bolchevique na Polônia e francesa na Espanha. Foi uma gripe que aconteceu, né? Hoje nós estamos vivendo a pandemia da Covid, né? Mas a última pandemia que aconteceu no nosso planeta foi a denominada da gripe espanhola. Só que em cada país ela recebeu um nome diferente. Aí tem umas razões históricas para isso que nós não vamos entrar na aula de hoje. Mas se vocês quiserem saber, vocês podem também pesquisar, porque lá no site, ó, essa palavra que está em negrito aqui, lá vocês viram que ela abre uma janelinha que te leva a mais informações.
Mais uma. Em 22 de janeiro de 1943, a temperatura em Spearfish, Dakota do Sul, nos Estados Unidos, subiu 27 graus em apenas 2 minutos. Então, nessa cidade aqui, ó, que fica lá em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, em apenas 2 minutos, a temperatura ela variou em 27 graus. Olha só. E aí aqui tem um endereço na internet, se vocês quiserem pesquisar, é só, volta um pouquinho, digitar esse endereço aqui na sua barra de ferramentas, que vai abrir essa página para vocês aí, certo? Continuando aí no seu livro, agora na página 28. Então, na página 27, nós faríamos a leitura. E aí, nós íamos destacar, né? Foi pedido para destacar o que está em comum, quer dizer, o que é parecido em cada uma daquelas curiosidades, ó, com cada uma dessas frases. O que tem de parecido? Dá uma olhadinha. Elas estão iniciando com letra maiúscula? Não, nenhuma delas começa com letra maiúscula. Elas estão iniciando com algum sinalzinho de pontuação? Elas estão. Todas estão iguaizinhas. E o final da frase, todas elas estão encerrando com algum sinal de pontuação? Dá uma olhadinha. Tudo que estiver parecido em cada uma das frases, vocês podem marcar com a caneta grifa-texto. Tudo bem? Agora a questão 2. A professora do 4º ano estava lendo uma reportagem na seção de conteúdo para um mundo melhor, de um jornal digital. Então, ela foi lá, acessou o jornal, né? Nós vimos nas aulas lá do nosso livro Ler e Escrever, estamos falando bastante sobre jornal. Então, a professora do 4º ano foi lá, pesquisou no jornal, né? E resolveu tomar nota de algumas informações para conversar com seus estudantes posteriormente. Então, o que ela fez? Ela pesquisou no site do jornal e fez o quê? Um registro, ela anotou o que ela achou de mais interessante para conversar com seus alunos. Ela organizou os pontos mais curiosos e escreveu em forma de verbetes de curiosidades. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, começa o título Você sabia que? Será que está parecido com o primeiro texto que nós vimos? Aquele primeiro que foi retirado lá da Wikipédia, que nós vimos várias curiosidades? Será que o comecinho de cada uma das frases está igual? O comecinho dos verbetes que vocês viram aí no primeiro texto da página 26, que nós grifamos lá com o marca-texto? O que vocês acham? Então, vamos ler primeiro sobre o que eles falam? Você sabia que alguns plásticos demoram até 500 anos para se decompor? Olha aqui, uma pergunta. E está em negrito. Para isso, todos os brinquedos fabricados com plástico no mundo ainda estão entre nós. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre o problema do plástico. Ele demora até 500 anos para se decompor. Imagine, né? Então, passados 500 anos, ainda haverá brinquedos de plásticos ainda pelo ambiente. Mais um. Nós comemos plástico? Muitas pessoas consomem o equivalente a um cartão de crédito por semana em microplásticos que estão presentes na água e na comida. Então, nós vimos também na primeira aula dessa semana que nós estamos, né? Vocês se lembram do texto que falava sobre aquela gincana que as crianças fizeram? Sim, então lá no texto já dizia essa informação. Mais uma informação importante. Quase todos os brinquedos são do mesmo material? Isso mesmo. 90% dos brinquedos fabricados são de plástico. Olha só. Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês sabiam dessa informação? Ó, mais um você sabia. Você sabia que o plástico pode causar mal à saúde? A exposição excessiva aos produtos químicos usados para amolecer o plástico na produção de brinquedos pode causar problemas de saúde. Isso mesmo. Então, o plástico ele coloca em risco também a nossa saúde. Ó, mais um.
Vamos completar, né? Vamos ler a frase aqui em cima e depois ler o verbete. Você sabia que nem todas as crianças têm brinquedos? Cerca de 20 milhões de crianças brasileiras não têm acesso a brinquedos. Então, tem 20 milhões de crianças que não têm nenhum brinquedo. Você sabia disso? Mais um, que é o último. Você sabia que não apenas os brinquedos são produzidos com plásticos, suas embalagens também? Então, além dos brinquedos, as embalagens são também fabricadas com plástico. Uma boneca famosa tem de 7 a 80 camadas de plástico em sua embalagem. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. São descobertas não tão bacanas de se fazer, né? Porque são coisas que faz mal tanto ao meio ambiente como também faz mal à nossa saúde. Aí, na atividade 3, que está lá na página 28 aí do seu livro, começa assim: agora em dupla, releia os textos, conversem sobre eles e respondam as questões a seguir. Sabemos que nós vamos fazer essa atividade individual, certo? Por conta do contexto que estamos vivendo. Estamos em meio à pandemia, então as atividades coletivas serão todas individuais. Então, letra A. Para que servem esses textos? Estes que nós acabamos de ler. Para que eles servem, pessoal? Ó, esses, você sabia que esses todos que nós lemos aqui, ó, cada um deles é um verbete diferente. É uma plaquinha diferente falando aquela informação. E aí? Esses textos servem para quê? Quem aí consegue pensar para que eles servem, pessoal? Ó, eu coloquei aqui essa resposta para ajudar vocês. Os verbetes de curiosidades, eles servem para levar informações curiosas para leitores interessados naquela temática, certo? Então, se alguém quer saber, no caso, sobre os animais, ele vai pesquisar em verbetes de curiosidades sobre animais. No caso da professora, ó, que fez essa pesquisa aqui, ela pesquisou sobre o quê, pessoal? A professora aqui do 4º ano. Ela pesquisou sobre o plástico, né? E todos os perigos que ele traz para a saúde e para o meio ambiente, certo? Então, anotem aí no seu livro a resposta da questão A. Se você ainda não acabou de anotar, pausa o seu vídeo, anota aí no seu livro e depois você continua assistindo, tudo bem? Questão B. O que há em comum entre a maneira que começam e terminam os parágrafos dos dois textos? Então, o primeiro texto que nós vimos lá do Wikipédia e o segundo texto, ó, que é este daqui. Então, nós vamos ver o que há de semelhante entre a maneira que eles começam e a maneira que eles terminam. Então, o primeiro texto, vocês já marcaram com a caneta grifa-texto como eles começam, os primeiros verbetes, e como eles terminaram. Agora, vamos ver estes aqui? Como os verbetes estão iniciando? Dá uma olhadinha aí, ó. Todos iniciaram com esses 3 pontinhos chamados reticências. E no meio do verbete, o que nós vemos aqui? O sinalzinho de interrogação. Então, começa com a reticências, aí nós temos uma pergunta, ó, todos eles têm uma pergunta e finalizam com qual sinalzinho de pontuação? Ponto final. Então, eles finalizam o verbete respondendo à pergunta que nós vimos aqui no começo. Então, vamos agora registrar aí no seu livro, ó, na questão B. O que há em comum entre a maneira que começam e terminam os parágrafos dos dois textos? Ambos, quer dizer, os dois textos, usam a reticência para dar uma ideia de continuidade da pergunta. Então, aqui nós vimos, ó, bem no comecinho do texto, o uso das reticências, por quê? Começa com essa pergunta, você sabia que... Então, esses 3 pontinhos aqui
representam o quê? A continuidade dessa pergunta que está lá no título, certo? Então, ambos usam a reticência para dar uma ideia de continuidade da pergunta e eles finalizam com um ponto final, porque respondem à pergunta feita, certo? Então, registrem aí no seu livro a resposta da questão B. Se você já registrou, vamos fazer agora a questão C. Se você ainda não terminou, pausa o seu vídeo para poder responder. Letra C. Por que vocês acham que o verbete de curiosidade começa com você sabia que? Por que será que começa dessa forma, pessoal? O que vocês acham? Será que se tivesse iniciado de um outro jeito o texto, ia chamar a atenção das pessoas? Eu acho que não, hein? Por que começa com você sabia que? Para que o leitor seja desafiado a continuar lendo o texto, a fim de saber mais sobre aquele assunto, certo? Então, pausa agora o seu vídeo, registra aí as respostas da questão A, aliás, da questão B e da questão C. Letra D, agora na página 29, estamos quase terminando. Em comparação com uma notícia ou um texto de divulgação científica, vocês acham que os verbetes são textos curtos ou longos? Por quê? Então, os verbetes, vocês acharam que eles são textos curtos ou textos longos? O que vocês acham? São textos mais curtos. Por que eles são mais curtos? Porque eles trazem informações específicas sobre a curiosidade, enquanto que o texto de divulgação científica aborda assuntos específicos, certo? Então, no texto de divulgação científica, ele vai o quê? Vai explorar aquele assunto com muitos detalhes. Diferente do verbete de curiosidade, que é um texto bem curtinho e vai trazer uma única informação de cada vez, tudo bem? E na letra E, que tipo de informações os verbetes de curiosidade podem trazer? Quais informações vocês acham que pode aparecer nesse tipo de texto? Você sabia que? O que vocês acham? Esses verbetes, eles podem ser sobre quais assuntos? Ó, tem aqui algumas dicas, ó. Eles podem trazer informações variadas, podem ser verbetes sobre animais, podem trazer informações sobre alimentos, pode trazer informações sobre a reciclagem, por exemplo, podem trazer informações sobre as plantas. Então, tem diversos assuntos sobre curiosidades, sobre acontecimentos históricos, como aqueles que nós lemos lá no início da aula, certo? Então, eles podem trazer informações variadas, certo? Estamos quase terminando. Letra F. Após compartilharem com a turma as respostas das questões anteriores, organizem coletivamente o preenchimento do quadro. Sabemos que todas as atividades que estão anotadas para serem realizadas coletivamente será individual, certo? Então, aí no seu livro, você tem este quadro, né? E esse quadro, essa tabelinha do seu livro, ela tá bem pequena. Se você não conseguir anotar todas as informações, nessas linhas onde está escrito anotações, você pode registrar aí o restante, tudo bem? Então, na aula de hoje, trabalhamos com verbetes de curiosidade. Você sabia que? Primeiro, a primeira linha fala sobre a divisão do texto. Como o texto é organizado nos você sabia que? Ó, o texto ele se divide em três partes. A primeira parte chama a atenção do leitor por meio da pergunta. Você sabia que? Aí tem reticências. A segunda seria a pergunta em si. Então, primeiro aparece você sabia e começa com reticências, vem a pergunta e na terceira parte nós temos o quê? A resposta daquela pergunta, certo? Sobre o que ele fala?
sobre informações curiosas sobre diferentes temas e áreas do conhecimento, que foi o que nós vimos ali na nossa última questão, né? Os verbetes de curiosidades, eles podem falar sobre qualquer assunto, tudo bem? E podem ser de diferentes áreas, não precisa ter de uma única área, ou seja, não preciso falar apenas de animais, eu posso falar sobre vários assuntos. E onde circulam esses verbetes, pessoal? Normalmente nas enciclopédias digitais, como nós vimos na aula de hoje, na Wikipédia, mas tem outras enciclopédias digitais, tudo bem? Ou impressas, como aquelas que nós estudamos nas aulas anteriores, certo? Então, pode pausar o seu vídeo agora e fazer o registro aí no seu livro. Se você já registrou, joia. Se você não registrou ainda, volta um pouquinho o vídeo e termina de registrar aí no seu livro. Tudo bem? E esta foi nossa aula de hoje. Estamos encerrando mais esta semana de trabalho e eu quero desejar a vocês, pessoal, um excelente final de semana. Tchau, tchau.